entretenimento, estilo de vida, negócios, poder, arte e cultura. Bem-vindo ao MTCast, o podcast da plataforma Márcia Travessoni. Bem-vindos ao MTCast, o podcast da plataforma Márcia Travessoni. Nosso assunto de hoje é sexo, sexualidade, prazer e descobertas. Esses termos são ainda envoltos em muitos tabus, mas ganharam um expressivo destaque nas buscas online durante o período de isolamento social, seja pelo confinamento com parceiros ou pelo fato de que muitas pessoas se viram sozinhas em casa e se instigaram a se descobrirem. Mas a discussão sobre sexo vai muito além do prazer e da relação com o outro, e envolve tradição, saúde, autoconhecimento e levanta até questões relacionadas à violência doméstica. Para conversar sobre esse assunto, recebemos a sexóloga, cirurgiã dentista, professora universitária e pesquisadora Renata Mota. Ela mantém um canal no YouTube, Se Toca por Renata Mota. É doutora em saúde coletiva pela UFC e pós-graduada em sexologia pela USP. Tudo bom, Renata? Olá, bom dia, Márcia. Muito prazer estar aqui. Bom dia a todos também que estão nos ouvindo. Renata, mesmo com todo o tabu que cerca a discussão acerca do sexo e sexualidade, o tema esteve bastante em evidência nas buscas online na quarentena. O que causou isso? Márcia, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui falando de educação sexual e um dos primeiros pontos é a gente ter consciência de como é que o sexo chega na nossa vida, né? Eu acho que a pauta na pandemia, na situação de estresse, numa situação de... Foi muito abrupta essa mudança da nossa vida, de saída de repente para um mundo presencial e estabelecer uma relação de confinamento com nós mesmos, né? Então, o sexo, ele é uma das nossas energias, todos nós temos, se praticamos ou se não praticamos, todos nós temos essa energia e é também fruto de muitas questões culturais. Então, nessas relações todas, e faz parte do nosso desenvolvimento humano, né? Assim, a questão do desejo, a questão do prazer, mesmo que a gente faça opções por senti-lo de forma diferente ou até mesmo de não executá-lo, mas de sentir propriamente dito, isso a gente não vai poder prescindir, faz parte da nossa própria fisiologia, né? Então, eu penso que na questão do confinamento, eu tenho estudado muito sobre isso, porque as pessoas têm me procurado muito como consultora sexual, e é isso, a situação de confinamento, ela faz com que essas questões que é inerente a qualquer ser humano, que é a nossa energia sexual como energia vital, ela vem à tona. E aí nós estamos em confinamento no máximo com o nosso núcleo primário familiar, mas em tese nós ficamos muito convidados com nós mesmos, né? Com nós mesmas. Então, nós estivemos muito com nós mesmos. A gente teve que ficar de frente com isso. Então, para muitas pessoas foi uma coisa positiva e para outras pessoas foi uma reflexão de dizer assim, será que essa é a escolha que eu fiz, né? É assim. Então, para algumas pessoas foi motivo de prazer, de intensificação de prazer, porque estava na oportunidade de se aperfeiçoar. Então, também, se você colocar na internet, você vai ver que muitas pessoas buscaram consultorias, buscaram aprendizados de desenvolver a sua sexualidade consigo, inclusive para melhor desenvolver com outros, e outras pessoas entraram em conflito com suas questões. Então, a energia sexual, ela está para todos nós. Então, ela vai despertar reflexões para algumas pessoas de forma positiva e para outras pessoas uma reflexão que é um desafio, né? Que demanda um autoconhecimento maior e uma autoaceitação maior. Mas você acredita que o isolamento social pode ter ajudado tanto casais a tocarem no assunto entre eles, quanto ter estimulado pessoas, né, a entenderem mesmo o próprio corpo, estabelecer uma relação saudável com o sexo? Você acredita que propiciou isso? Acredito isso. É uma energia muito
forte, né? Eu, como educadora sexual, tenho a intenção e estou usando esse momento da pandemia como positivo para que as pessoas tomem esse caminho. Quer dizer, tire o peso que o sexo tem na sua vida, seja para fazer ou para não fazer, né? E os casais que nesse momento tiveram a oportunidade de transformar isso de forma positiva, e aconteceu muito, isso é legal, vai ser bastante significativo, né? Assim, por quê? Porque o momento do confinamento, muitas vezes, nos isola, literalmente, dos fatores externos. Então, você está ali com o outro, Agora vem também a bagagem. Depende, olha, nada, por exemplo, um casamento, uma confusão que eu tenha tido nesse momento do confinamento, ela não começou agora. Então, as relações têm também sua história. Dependendo da história dessa relação, não é? O caminho do confinamento, o produto vai ser mais ou menos positivo, porque depende de como é que as pessoas estão abertas para dialogar. Quem esteve aberto para dialogar positivamente pode ter um grande sucesso. Por quê? Porque é a oportunidade de rever. Uma coisa muito importante que eu digo para os casais, as pessoas, não é porque elas estão em relações consideradas estáveis ou porque elas estabeleceram programas de pactos de monogamia para a vida toda, que eu acho que é perfeitamente possível, né? Se isso é bem conversado e se as pessoas também... não é porque a pessoa estabeleceu isso que aquilo ficou parado, a relação ficou estática para sempre. Então, se o confinamento proporcionou que esse casal vá conversar sobre isso e conseguir aperfeiçoar, então todo casal tem que se imaginar ainda em aprendizado, né? Tem aquelas pessoas que me procuram muito como consultora e dizem assim, Renata, eu queria me transformar num assexual. Pois então, a primeira coisa é você saber que sempre você tem algo a aprender. Então, esses casais que estão abertos, sabendo que nós somos contextuais, nós somos temporais. Então, se eu me casei aos 20 anos, hoje eu tenho 40, eu tenho 20 anos de relação, eu tenho que... A pandemia pode ser uma ótima oportunidade de dizer, olha, faz 20 anos que a gente faz do mesmo jeito, eu mudei, eu sou outra mulher. As mulheres têm transformações muito profundas dos 20 para os 40. Será que discutiram isso na relação? Então, essa pode ser uma grande oportunidade. Agora, sim, a maioria das pessoas, das relações na pandemia, elas também têm gerado muito conflito. Isso é uma coisa importante para a gente pensar também. O teu trabalho é pautado no exercício saudável da sexualidade. O que significa isso exatamente? Márcia, muito baseado no conceito de o que significa saúde sexual para a Organização Mundial da Saúde. Eu adoro essa definição, adorei essa pergunta, porque eu queria que a gente se libertasse dessa obrigação da frequência. A OMS, ela diz o seguinte, saúde sexual significa satisfação e não quantidade. Então, às vezes, uma pessoa diz assim, eu sou muito feliz sexualmente, porque eu faço 3 vezes sexo por dia, porque eu faço sexo todo dia, porque... Então, na verdade, a dimensão da quantidade, ela tem que ser ressignificada por todo mundo. Não que seja ruim fazer muito ou pouco sexo, não importa. Você tem que fazer o sexo que lhe satisfaz. Então, aproveite a pandemia para pensar sobre isso. Primeiro, você quer fazer sexo? Porque a gente precisa se libertar da ideia de que as pessoas que são felizes é as que fazem sexo nem sempre. As pessoas que são felizes são aquelas pessoas que são coerentes com o seu desejo. São aquelas pessoas que são coerentes com o seu tempo, são coerentes... Então, quando a gente menos cede ao externo. O sexo, às vezes, ele é muito pautado pelo que está de fora, pelo que os outros pensam. Principalmente para as mulheres, é muito difícil a gente se colocar como sujeito nesse lugar, de dizer assim, eu gosto do meu corpo, não é do corpo idealizado. Eu gosto desse jeito de fazer sexo, não é só do jeito que o meu marido gosta, né? Eu gosto de tocar o meu corpo. Por que é tão difícil falar de masturbação? Porque se você fizer uma opção por ter sexo na sua vida, é muito difícil que você não conheça seu corpo. É muito esquisito que você ache feio conhecer o seu corpo. Porque como é que você vai deixar à disposição de outro aquilo que você mesmo precisa guiar? Por isso que eu sou a favor que se você não tem uma energia sexual, não foque nisso. Saúde é o seu exercício saudável. Inclusive, exercício saudável da sexualidade pode ser não fazer sexo. Eu sempre digo que existem as pessoas bem casadas.
Existem as pessoas bem casadas e as pessoas bem solteiras, né? Existem as pessoas mal casadas e existem as pessoas mal solteiras. Então, é importante a gente perceber qual é o nosso equilíbrio, e o nosso equilíbrio é possível. Eu nunca vou ser feliz se eu sempre estiver buscando um equilíbrio com relação ao sexo e à sexualidade, com referência no que os outros pensam, mesmo que seja o meu marido. Verdade. Outro tema que infelizmente ganhou destaque e grandes números no isolamento social foi a violência doméstica, especialmente pelo fato de as mulheres estarem em contato o tempo inteiro com os agressores. Seu posicionamento nas redes sociais tem combatido muito essa realidade. Inclusive, né, Renata? As questões sexuais têm relação com a violência doméstica também? Infelizmente, Márcia, eu fico muito triste. Você disse aí no meu currículo, é por isso que eu me tornei uma educadora pesquisadora, para que a gente pudesse desconstruir na sociedade o senso comum com relação à desigualdade de gênero. Então, eu queria que todo mundo estivesse ouvindo agora, limpasse o seu coração ao ouvir o peso da palavra machismo. Muitas vezes as pessoas desqualificam e ficam achando que, mimimi, não aguento mais isso. Na verdade, a gente não aguenta mais a própria desigualdade de gênero. Todas nós, as mulheres, em alguma medida, né, sentem o sufoco de literalmente não poder sermos nós mesmos, assim, de estarmos num lugar. Pode prestar atenção, as mulheres nos ambientes familiares, nos ambientes de trabalho, são sempre as que têm que compreender, as que têm que ceder, a que tem que cuidar, a que tem que agradar. Então, isso são referências seculares que a gente aprende. Bom, mas indo para os fatos reais, né? Nós temos que 76% das mulheres que sofrem violência no Brasil sofrem violência dentro de casa. Infelizmente, os dados mostram que 50% das mulheres que sofrem violência, 50% das mulheres que sofrem violência no Brasil sofrem por seus cônjuges e seus ex-cônjuges. E muitas vezes a gente até defende isso quando a gente diz assim, mas o que foi que ela fez para ele ter esse ciúme todo? Mas o que foi que ela fez para poder ele ter uma vontade tão grande de bater nela? Aí eu lhe pergunto, existe alguma justificativa na vida para uma pessoa ser agressiva e violenta com a outra? Não, isso é justificado com o que a gente chama de machismo estrutural. Quando a gente acredita... Então, assim, infelizmente, a pandemia nos traz uma evidência daquilo que já existe há séculos e que a gente precisa combater, não é enfrentar. A gente precisa combater. Então, o confinamento, ele obriga as pessoas a ficarem dentro do seu maior locus de violência. Infelizmente, eu queria aconselhar você, os ouvintes, a conhecerem o site do Instituto Maria da Penha. Lá tem os relógios da violência contra a mulher. São vários relógios. E você pode olhar que durante a nossa conversa aqui, você vai ver que mais de uma centena de mulheres foram agredidas só enquanto nós estamos conversando. Para que a gente desqualifique isso, a gente precisa ter muito embasamento. Não pode ser só pelo que a gente acha. Não pode ser só pelo que a gente vive, porque muitas vezes até o que a gente acha, a gente não sabe reconhecer que nós mesmos somos opressoras da nossa própria vida. Muitas mulheres são machistas, muitas mulheres reproduzem estruturas de machismo que nos colocam nessa situação. Quando eu reproduzo uma estrutura bem simples de machismo, como por exemplo, que tenho que dar conta de tudo dentro de casa, quando na verdade qualquer ser humano precisa de uma partilha saudável, qualquer ser humano, um homem ou uma mulher, precisa de uma partilha, um convívio saudável. Então, combater o machismo é em busca de um convívio saudável, é em busca da luta por eu poder me pós-graduar sendo mãe, por eu poder trabalhar sendo mãe, porque para eu poder chegar em casa, um dia eu chego mais tarde, meu marido já cuidou dos meninos, já deu o jantar, já fez a tarefa e foi dormir. Amanhã eu chego mais cedo, meu marido demora, sou eu que faço isso. Por que isso é tão difícil de acontecer? Por que isso está internalizado, né? Então, essas pequenas atitudes que a gente acha que são pequenas, né? Elas contribuem, elas têm repercussão lá na frente para o feminicídio de outras mulheres. Então, tudo que acontece nesse aspecto acontece em rede, né? Quando a gente pensa que é uma situação isolada, é porque gosta de apanhar. Ela voltou para o marido. A violência lá no site no site Instituto Maria da Penha tem também
a definição e a tipificação da violência doméstica e violência contra a mulher. Ela tem um ciclo. A violência tem um ciclo. Primeiro acontecem as agressões psicológicas, né? Depois acontecem os arrependimentos. Então, quantas de nós não já ouvimos, né, ele dizer assim, mas é porque eu estava bêbado, você me provocou. É porque também, quando eu cheguei, é porque também, muita gente já ouviu isso, é porque também. É porque também o quê? Nada merece me desqualificar, nada. Então vamos dialogar, vamos dialogar. Você sente, mas a dificuldade de dialogar é muito grande quando o machismo é posto como estrutural, né? Caramba, quanta coisa boa conversar com você. Ai, que bom. E eu também vai me balizando, porque eu me empolgo, né? E nós estamos no podcast, mas eu queria dizer para vocês que eu estou muito emocionada, sabe? Assim, eu tô tendo muito prazer de conversar isso aqui com você e com os nossos ouvintes. Que bom, que ótimo, né? A gente costuma associar a descoberta sexual e do prazer muito às mulheres, porque historicamente nós não somos estimuladas ao sexo. Mas os homens também têm comportamentos disfuncionais nesse contexto, correto? O que significa a masculinidade tóxica? Ai, maravilhoso esse tema, porque inclusive como educadora sexual, queria que a gente atentasse e imaginasse uma importância da educação sexual de trazer um equilíbrio para a questão de gênero. Nas minhas palestras eu sempre digo que há uma polarização com relação à criação de mulheres e homens, independente inclusive da sua orientação sexual. Desde pequeno, as mulheres, por um lado, são muito reprimidas do ponto de vista da sua sexualidade e os homens uma exacerbação muito grande. Então, na verdade, nós precisaríamos de um equilíbrio. Por que você pega o seu... Na verdade, as pessoas dizem que educadores sexuais são erotizadores, mas erotizadores é a nossa cultura. Quando a gente pega desde cedo, a gente tem que determinar o que é um menino macho, tem que determinar o que é uma mulher direita, porque, na verdade, as pessoas precisam desenvolver o seu caráter. E o seu caráter, ele é desenvolvido a partir dos valores, não é a partir dos estereótipos. Então, a masculinidade tóxica, ela é criada a partir dessa exacerbação. Por que a gente tem que exacerbar, por exemplo, a genitália dos homens, né? Por exemplo, uma pequena ereção num menino pequeno, ainda na infância, não tem o significado de uma ereção num homem adulto. Por que uma ereção no meninozinho pequeno tem que ser exacerbado? Quantas famílias não já colocaram até o menino em destaque, uma criança pequena, 1, 2, 3, 4, 5 anos, com uma ereção e isso ser exacerbado, como se a virilidade fosse o tocante de todos os homens para ser homem. Então, essa autoafirmação na virilidade, ela é muito ruim. Sabe por quê? Porque as pesquisas mostram, por exemplo, que aos 18 anos de idade, eu estou falando da professora Carmita Ábido, que foi minha professora na pós-graduação que você colocou, e ela é uma das maiores sexólogas e estudiosas de comportamento sexual no Brasil. Ela diz o seguinte, aos 18 anos, cerca de 46% dos homens já podem ter pelo menos uma não ereção. E isso não é discutido com ninguém. Então, imagine o peso de um homem que tem uma não ereção. Como é que ele vai pensar sobre isso? No dito popular, isso significa, entre aspas, que ele broxou. Como é que o homem lida com essa questão que faz parte da nossa fisiologia? Né? E aí, na mesma medida, muitas vezes uma menina de 18 anos, ao contrário, nunca tocou no seu corpo. E aí eu não estou colocando aqui que é para a gente estimular, mas a nossa natureza, quando a gente atinge a puberdade, quando na verdade os desejos sexuais, eles vão começar a surgir, os desejos de atração, os desejos por si, desejos por outras pessoas. E se a gente não trabalhar bem isso, se eu desenvolvo uma pessoa para ter uma relação social afetiva, eu estou criando uma filha para ela se casar, mesmo que eu tenha essa crença de que ela tem que casar e ser feliz para sempre com outro homem necessariamente, como é que eu não preparo, inclusive, para essa felicidade? Porque essa felicidade vai incluir o exercício da sua sexualidade, vai incluir a sua composição enquanto mulher e vai incluir o sexo.
Então, como é que eu quero que essas pessoas sejam se eu vou reprimindo essa pessoa até eu entregá-la na mão do ser correto que vai recebê-lo? Então, há uma exacerbação, por um lado, para os meninos, e há uma repressão muito grande, por outro lado, no caso das meninas. Quando, na verdade, o que nós deveríamos deixar se desenvolver é uma infância sem uma discussão sexualizada. Não é a falta da discussão sobre sexo, é exatamente erotizar a discussão. E erotizar a discussão, sinceramente, é definir tão precocemente o que é que a menina vai ser enquanto rosa e o que é que o menino vai ser enquanto azul. Essa temática, ela é séria, é grave. Você está erotizando uma criança quando você compra uma sandália de salto para uma menina pequena, para uma primeira infância. Quando você coloca uma menina de mini saia e a veste como se fosse uma mulher adulta. Uma coisa é ela fantasiar com a roupa da mãe, mas ela está fantasiando a mãe. O menino também pode fantasiar a mãe, fantasiar o pai. É outra coisa. Outra coisa é você comprar as roupas da criança como se ela fosse uma mulher adulta. Sim. Né? Outra coisa, por exemplo, sabe uma coisa que pode erotizar muito as crianças, porque aliena também? É o uso de eletrônicos, o uso excessivo de eletrônicos, o distanciamento das crianças, porque eu trabalho com educação sexual para crianças, certo? Olha, educação de gênero para crianças. Então, por exemplo, aos 4 anos de idade, já trabalhei numa escola que a gente tinha um projeto chamado Meninos de Rosa e Meninas de Azul. Aí você vai pensar, meu Deus, o que é isso? O que é que estavam fazendo com essas crianças? Pois é, eu vou lhe dizer agora. Nós simplesmente, durante um dia por semana, pegávamos as crianças e iam para um espaço coletivo de convivência, uma casinha. A gente ia brincar de casinha. Na casinha, ninguém era casado, ninguém tinha namorado ou namorada. Porque quando você fica perguntando se uma criança, você tem namoradinho? Ai, beijou na boca. Quando você faz todo esse alarde, é você que está erotizando. Um educador sexual, ele bota as crianças para brincarem, é uma educação de gênero, e quando diz assim, fulano, ali o bebê está chorando. Ô Pedro, por favor, você pode trocar a fralda do bebê, porque hoje a Maria, ela vai sair para trabalhar. Então, quem vai limpar a casa hoje? Muitas vezes, Márcia, foi a primeira vez que um daqueles meninos pegou numa vassoura, numa panelinha, aprendeu a fazer uma comida. Hoje em dia, que todas as pessoas trabalham, partilham das finanças em casa, os meninos precisam aprender a lavar uma louça, a trocar uma fralda, se querem ser pais, né? A responsabilidade que não dá para fazer tudo que a gente quer quando a gente quer ter filho. Não é só eu ter uma mulher para eu ter um filho. Não é só eu pagar a pensão para eu ter um filho. Eu preciso ter o espaço de ter um filho na minha vida. Será que a pessoa tem esse espaço? Quantos homens já sonharam de ser pais e planejaram o espaço do bebê na sua vida? Quando você vai ter que dormir menos para ir trabalhar no outro dia, quando você vai ter que acordar para trocar uma fralda e depois você dá o bebê para poder a mãe amamentar. A amamentação, por exemplo, é um espaço de divisão de tarefas, não é um espaço de sobrecarga de tarefas. Nenhuma mulher que está em licença maternidade está de folga, não. Pelo contrário, uma mulher em licença maternidade, ela está em trabalho intenso. Então, quem vai... então, essas coisas as crianças 24 aprendem. horas, né? Não tem nem final de semana para descansar. E todo mundo que convive com um homem que reconhece a masculinidade tóxica como um problema, porque a nossa sociedade ela estimula isso. Então, a maioria dos homens e mulheres foram criadas nesse seara. Quando você convive com um homem que reconhece a masculinidade tóxica, você sabe muito bem como é muito melhor conviver com ele. Como é muito melhor você ter um parceiro do que simplesmente um marido no papel. É verdade, verdade. Como é que você avalia, assim, o Ceará, né, como um todo? A gente sabe que a gente tem uma cultura muito machista e a gente vê isso muito presente quando a gente vai para o interior, né? Que a gente ainda vê, assim, jovens, inclusive, que não pegam numa vassoura, né? Não pegam um jovem casado, né? E é jovem já, você já imagina que, né, já tem uma outra dimensão, mas ainda tem esse machismo muito também estrutural, né? Vamos dizer assim. Como é que você avalia esse nosso caminhar aqui no Ceará? Márcia, voltando para as pesquisas, né, que eu acho que é importante, para além do que a gente acha,
Nas pesquisas da professora Carmita Ábido, ela também estuda essa questão regional no Brasil, né? O Nordeste, por si só, ele, por uma questão de acesso, não é só porque a gente nasce assim, tá? O machismo é uma produção social. É mais do que uma produção biológica. Às vezes as pessoas ficam, não, mas o cérebro da mulher não é menor, o do homem não é mais apertado, por isso que ele tem raiva, é a testosterona. Não, gente, não. Assim, é uma produção social. Assim, o fato dessa agressividade toda, essa desigualdade toda de direitos, é uma desigualdade muito grande de direitos. É social, é uma produção social. Então a gente aprende isso. A gente aprende. Então, no Nordeste, não é porque a água do Nordeste é mais machista, né? Não é porque a biologia do Nordeste, os cérebros são menores e mais apertados, os homens são mais agressivos. É um rompimento mesmo. É claro que é diferente você ir para uma cidade como São Paulo, que é uma megalópole, o pensamento é mais cosmopolita. Não que você não vá achar machismo lá, mas você vai ter muito mais barreiras para legitimá-lo, e as mulheres vão ter mais facilidade de exercer as suas vontades, né, o seu próprio ser. Bom, mas no Ceará, então o Nordeste, ele nas pesquisas, ele já se mostra com uma construção social ainda muito que reforça esse lugar do homem como afirmar sua virilidade nessa agressividade, nessa ausência dos seus papéis sociais domésticos, né? Qualquer pessoa que mora dentro de uma casa, ela tem responsabilidade sobre as tarefas daquela casa. Qualquer pessoa que resolve parir ou adotar uma criança, criar uma criança, tem responsabilidade sobre isso. Hoje em dia, isso é a realidade, né? A fantasia é que diz que os homens estão isentos disso. Então, dentro também do Nordeste, o Ceará é um estado considerado como também muito... que reforça esse pensamento. Por exemplo, com relação à não ereção e orgasmo, por exemplo, nas pesquisas da Carmita, cerca de 40%, o medo dos homens cearenses, né, em 40% em relação ao sexo, é não perder uma ereção. Inclusive, nem é saber se está dando prazer, nem é saber se está sendo satisfatório, muitas vezes se aquele sexo é digno, não. É não perder uma ereção. E nessa mesma seara, nessas mesmas mulheres que convivem com esses homens, por exemplo, 30% só, a grande preocupação das mulheres é acreditar se podem ou não ter prazer. Então, quando um homem está colocando super à frente o seu prazer e 30% das mulheres só acreditam que podem ter orgasmos todas as vezes que têm prazer, é ainda uma situação muito atrasada com relação à nossa própria natureza. Então, assim, sim, no Nordeste e sim, no estado do Ceará, nós ainda temos um percentual muito alto de crenças de que a desigualdade de gênero é uma coisa normal, que a desigualdade entre homens e mulheres é uma coisa da natureza, é uma coisa que veio da natureza, e não é. Então a gente precisa quebrar isso. Quando vai para o interior, isso fica muito mais patente por causa disso que eu estou falando para você, de acesso à cultura mesmo, a um outro tipo de cultura, né? De que forma a gente pode inserir, né, a conversa do sexo na família de forma mais natural? Eu sei que você já falou, mas é possível trazer essa discussão, né, para dentro da família, né? Como podemos fazer isso? Só para a gente encerrar e ter esse caminho. Eu acho que assim, existem grandes instituições que a gente precisa cuidar, 3 grandes instituições na sociedade que a gente precisa cuidar, que podem se ajudar, essas instituições, a família, a escola e muitas vezes a religião. Então, porque a religião, com relação ao sexo, ela tem um peso muito grande. E eu digo sempre, eu sou educadora sexual há 20 anos, eu sempre procurei me vincular aos religiosos que trabalham com
perspectivas libertárias, sejam em qualquer religião. Então, em qualquer religião, existem religiosos que trabalham literalmente com um fundo divino de que as pessoas se compreendam mais, de que as pessoas se aceitem mais, que as pessoas se respeitem mais. Então, é muito importante que seja discutido, né, essa questão da saúde e da educação sexual também nas religiões que as pessoas frequentam, né? Porque dependendo da crença que a pessoa tiver, isso vai ser, você precisa começar a mudar isso para tirar o peso. Não é para você fazer sexo e tornar uma pessoa imoral de jeito nenhum. Você é que precisa pensar que peso é esse, o que é que torna o sexo para você uma coisa imoral. Então, essa instituição é importante ser pensada, porque muitas vezes são crenças religiosas que afastam as pessoas, e não é possível que uma pessoa que tenha uma religião, que é um religare, é uma religação com o divino, né, que a pessoa acha que o divino dentro de si é uma coisa feia. Então, essa é uma coisa importante. As famílias em si, é importante também hoje que tem muito acesso à internet, que tem muitos cursos por aí. Por exemplo, eu tenho uma consultoria para famílias, eu tenho um trabalho que chama Se Toca Família, Família Se Toca, né? Eu tenho 2 filhas adolescentes, elas fazem parte desse trabalho comigo, a gente faz é muito bom isso, muito legal. Eu tenho avós que vêm conversar com netas comigo, eu tenho mães com dificuldade de conversar e a gente auxilia. Então, o educador sexual ele também pode auxiliar a família a iniciar esse assunto de uma forma saudável, né? De forma alguma não tem nada a ver com a erotização, pelo contrário, a gente pega o tocante à puberdade e começa a trabalhar aspectos que colocam aquelas crianças e aqueles adolescentes em menor risco, porque, gente, é muito alto o risco. Eu não sei se vocês viram as matérias essa semana saindo direto, 20% dos nossos jovens com essa pandemia ficaram sem fazer nada, de 15 a 29 anos, de 15 a 29 anos, e 20% dessas pessoas que estão sem fazer nada por causa de gravidez na adolescência. Então, assim, a gravidez na adolescência não é um problema só das meninas, a gravidez da adolescência é um problema social. De 10 a 14 anos no Brasil, nós temos 30 mil partos por ano. 30 mil partos por ano. É uma coisa real, concreta, de 10 a 14 anos. De 10 a 19 anos, nós temos 400 mil partos por ano no Brasil. É grave isso. Então, as famílias precisam de ajuda. Eu reconheço que o peso com relação ao sexo é muito difícil de começar o assunto. Quando as pessoas começam, mãe, como foi que eu nasci? Né? Como foi que E aí a gente começa a inventar uma história da cegonha. Eu queria convidar as famílias que ainda pensam e têm esse constrangimento de conversar sobre as crianças, que é importante se trabalhar. Famílias procurem ajuda de educadores, procurem ajuda na internet, procurem ajuda. Hoje tem tantos vídeos. Você pode começar a assistir um vídeo com seu filho que é adolescente, né? Quando seu filho, que for criança, começar a ter as primeiras perguntas, se você se apavora, parece que as respostas que você está dando é para um adulto, e não se esqueça que é uma criança que está perguntando. Toda vida que uma criança perguntar sobre sexo, é tão importante que você pergunte por que você está perguntando isso, para você saber de onde é que vem a dúvida da criança. Nem sempre a criança, às vezes a criança não está com a dúvida que é de adulto, mas pelo contrário, infelizmente, como as crianças têm muito acesso a eletrônicos, hoje em dia muito cedo, a criança às vezes via um site pornô, às vezes a criança via um vídeo pornô, e você respondeu como se fosse cegonha, e a criança disse, eu tenho tanta pena do meu pai e da minha mãe, e aí ela não pergunta mais para o pai e a mãe, e fica no limbo. Então é muito importante o papel da família. Então eu falei da religião, da família, e por fim, a terceiro grande pilar é a questão da escola, né? Nós precisamos muito ter cuidado com essa discussão dessa escola sem partido, dessa agressividade das pessoas com relação a isso que eles chamam de ideologia de gênero. Eu sou educadora sexual, eu não trabalho com esses componentes, sabe? As pessoas que definiram isso são pessoas equivocadas, são pessoas que não trabalham com realidade. Por exemplo, eu trabalho em escolas há 20 anos, eu nunca vi
cartilhas erotizadoras ou instrumentos ou objetos que fossem erotizadores de crianças e adolescentes. Eu fico imaginando, eu tenho muita pena das pessoas que ficam sofrendo com isso, porque a gente tem tantos motivos reais para trabalhar. Quer dizer, como é que você encara essa questão da gravidez na adolescência, né? E, infelizmente, é só quando a menina, se a gente for para os números de abuso sexual, eles aumentam demais. Eu, como consultora, como educadora, vejo quantos adolescentes estão em sofrimento nesse momento, estão sendo abusados por seus próprios familiares, né? Estão sendo abusados pelos seus próprios namorados, estão sendo abusados pelos seus próprios amigos. Então, muitas mulheres, muitas meninas, inclusive de classes abastadas, pessoas com muito dinheiro, né, sofrem, inclusive, muito mais caladas, porque quando você está numa comunidade em que as relações são mais próximas, até pelas paredes, né, você tem mais, até às vezes, como dar um grito de socorro. O seu vizinho ouve os seus gemidos, infelizmente, como adolescente, mas quando você está num mega apartamento, quando você está numa mega casa e as paredes são muito distantes, muitas vezes o dinheiro torna até a pessoa mais vulnerável, mais dependente daquela relação. Então, olhem para o seu entorno antes de ficar fantasiando que são os educadores, que são erotizadores. A sexualização está aí. As nossas crianças e adolescentes precisam dessas 3 instituições, precisam das suas religiosidades, precisam da escola e precisam da família para discutir uma relação saudável com o sexo e a sexualidade, com o nosso desenvolvimento corporal, com o nosso desenvolvimento de caráter. Assim, é muito importante que a gente perceba que muitas dessas crenças, ela altera os nossos valores. Então, eu, de repente, jamais posso imaginar que exista qualquer justificativa para eu invadir o corpo de uma menina, para eu sequer tocar no corpo dela sem ela querer, gente. E isso é uma coisa muito comum. Ou mesmo dominar o psicológico dela. Quantas meninas não estão aí em escolas caríssimas, em famílias abastadíssimas, e que não têm contatos com seus pais, porque o pai não tem tempo, porque eu tenho mais contato com o meu motorista, com a governanta, com a babá, do que com os pais que não têm tempo de conversar comigo. Isso é um processo erotizador. Não por causa das pessoas do entorno, mas porque eles ficam sozinhos. Os adolescentes muitas vezes ficam sozinhos e ficam susceptíveis. Você sabe se uma hora dessa sua filha está cerceando os amigos porque o namorado está dizendo que a namorada dele não é para ter amigo homem? Você sabe se sua filha deu a senha do celular dela para o namorado porque ele tem que cercear quem são seus contatos agora, depois que eles começaram a namorar? Pois um murro num casamento lá na frente, ele começa às vezes desse jeito. Um cerceamento, por exemplo, de uma pós-graduação que uma filha sua, você está morrendo de trabalhar para sua filha estudar bem, tudo, lá na frente ela não consegue evoluir profissionalmente porque ela se casou com um homem que acredita que mulher tem que cuidar das coisas dele, que mulher tem que cuidar dos filhos dele, da casa dele. Então, é importante nesse momento agora se voltar para a necessidade de se aproximar. Todas as instituições que rodeiam crianças e adolescentes, sejam a escola, a família, precisam se aproximar em relação a essa questão do sexo e da sexualidade, encarar com seriedade e fazer um desenvolvimento saudável, né? Que as pessoas entendam quais são os valores que elas estão implementando na cabeça dessas crianças que nós estamos criando, né? A que valores? A quantos eu me submeto? Isso é questão sexual, isso é questão de gênero, né? Quando você diz, não é só, você vê que nós estamos conversando aqui há quase 1 hora, nós não falamos de genitálias, não é, Márcia? Nossa, então, assim... Incrível, e assim, é de uma forma educadora mesmo, é muita informação, sabe, é coisa séria, né, para se conversar. Então, assim, precisa passar esses conhecimentos, né, difundir, dialogar, como você sempre fala, você disse desde do começo da nossa conversa. E assim, claro que nós podemos ter outros podcasts, viu, Márcia? Eu me coloco à disposição para que a gente... Quando você foi falando, eu fiquei imaginando, falou, poxa, falar só sobre gravidez na adolescência, Isso. sexualidade na adolescência.
São tantas. Nós puxamos muitos temas aqui, acho que a gente pode fazer outros, assim, eu sei que nós falamos de coisas, nós fizemos um introdutório, né, e um introdutório, nós trouxemos questões reflexivas com relação ao sexo, mas é claro que nós podemos ter podcasts que vai sim falar propriamente dito das genitálias, né, falar do nosso prazer sexual em si. Eu tenho um trabalho muito legal também de consultoria de aperfeiçoamento sexual, né, de forma positiva, que você cada vez mais explore as potencialidades do seu corpo e das suas relações. Isso é saudável para todo ser humano. Claro, com certeza. Tudo, né? Com certeza. Bom, a gente conversou com a Renata Mota. Estou assim impressionada com essa doutora em saúde coletiva pela UFC e pós-graduada em sexologia pela USP. Parabéns, viu, Renata? Obrigada, Vamos ter querida. muitas conversas, mais conversas ainda. Eu fico à disposição. Esse podcast, eu tenho certeza, sabe, que todos os nossos ouvintes, eu acho que acende muitos alertas, né, para você olhar mais a questão da sexualidade, como educar ainda mais seus filhos, né, na família, como abordar. Assim, a gente só precisa quebrar, né, essa coisa de tabu e ir em frente, dialogar. Eu queria me colocar à disposição de você para que nós possamos fazer outros podcasts. E aí a gente pode também solicitar aos nossos ouvintes, aos nossos, né? Já estou dizendo aos nossos de hoje, né? Os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, que também surgiram temas, né? A partir dessa conversa, depois que ouviram aqui, podem surgir temas, sugerir temas, e nós estaremos aqui para compor. E eu também queria divulgar o meu Instagram, que através do direct vocês podem me procurar como consultora sexual e educadora sexual, que é o @se toca por Renata Mota, certo? Então eu estou lá no Instagram, pode se comunicar pelo direct, e estou aí para ajudar tanto individualmente, quanto casais, quanto famílias, né? As minhas filhas trabalham desde pequena com essa questão da educação sexual. Eu tenho 2 filhas de 14 e 16 anos, elas são minhas assistentes, eu tenho muito orgulho de dizer isso, que nós fazemos trabalhos muito positivos com adolescentes. Eu trabalho numa escola, toda semana eu estou com adolescentes e famílias, né? O trabalho com as famílias me dá muito prazer, porque eu nunca coloquei uma questão para um adolescente que não fosse baseado nos valores da sua família. Então, o que a gente trabalha, o que a gente faz com esse trabalho, literalmente a palavra é aproximação. Na verdade, é a aproximação. E a gente tem que, aos pais e às mães, aos filhos e filhas que estejam ouvindo esse podcast, a palavra é aproximar-se para saber o quanto que a gente tem que se aceitar e se respeitar, tanto enquanto pais e mães, quanto filhos e filhas. Não adianta criar uma outra realidade, fingir que não estamos ali enquanto adolescentes e fingir que não estamos ali enquanto pais e filhos, ou pais e mães. Então, a palavra é aproximação para saber como é que cada família se equilibra. É aí que os nossos adolescentes vão estar mais protegidos, né? E também vai ajudar muito aos adultos a dar o pontapé inicial. Às vezes, gente, um trabalho com adolescente faz com que o próprio casal melhore sua performance, né? Verdade. Porque há uma harmonização familiar. Essa questão da sexualidade, ela pode mexer muito com a estabilização das famílias. Obrigada, prazer te conhecer. Obrigada, querida. Um beijo. Para vocês, ouvintes, até o próximo MTcast. Estamos presentes em todas as redes sociais. Inscreva-se e siga.